quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E são 4h25 da manhã e eu não deveria estar gravando esse horário todo, eu vou ter que falar baixo nesse vídeo, beleza? Por isso aqui é um ASMR. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, vota em mim no Prêmio iBest. Hoje a gente vai reagir a um canal que eu assisto literalmente desde que eu sou criança, que é Melhor Mundo. Especificamente o vídeo Brasil no Meio do Mundo. Como assim? Que é aparentemente uma treta entre os geógrafos, os cartógrafos e os subsidiários. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, beleza? E se você quiser se tornar um apoiador do canal, né, além de ser meu filho preferido, você vai ter acesso a um grupo no Telegram para falar diretamente comigo, podcast semanal que eu atualizo você sobre o que está acontecendo no mundo, Pílula de RI, onde eu te conto o que são conceitos de relações internacionais. Gente, a minha câmera caiu e o efeito se ativou sozinho. Eu tô falando, desde que eu fiz aquele vídeo sobre inteligência artificial, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo. Gente, vocês têm noção que o negócio caiu exatamente na tecla que ativa a porra do sonzinho do Illuminati? Vamos começar? Nossa, agora eu fiquei com medo. Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ai, Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto, votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente, ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho, eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio, eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha, então bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo. Polêmica. IBGE acabou de lançar um mapa mundi, um mapa do mundo, em que ele mudou a posição do Brasil. Nesse mapa novo, o Brasil fica no centro do mundo. Vocês sabem que eu não gosto de polêmica, mas eu adoro o mapa. Eu tenho um monte de livro de navegação, de histórias de aventura, de pessoas que cruzam o mundo. Pior é que, gente, eu acho que a tratativa de mapas na minha escola era tão chata que eu peguei um ranço de mapa absurdo. Só que eu gosto de mapas demográficos, que, tipo assim, mostram informações extremamente específicas e absurdas, sabe? Eu adoro. Esses dias a Helena pediu uma bússola pra mim, eu descobri que eu tinha uma coleção de bússolas. Um dos primeiros livros que ela ganhou foi um livro polonês de mapas. Quando eu vou viajar, em vez de comprar souvenir, sabe o que eu compro? Mapas. E uma das últimas coisas que eu comprei no leilão foi exatamente um atlas, que é o atlas quando era criança, um atlas de 1979. Tudo isso só para dizer que esse assunto tocou o meu coração e não tem como eu... 79, Iberê era criança, ele tinha, sei lá, 9 anos, 70... Ele tem mais de 50 anos, o Iberê. Eu assisti ele quando ele era criança, né? Faz sentido. Não falar dele. Será que faz sentido botar o Brasil no centro do mapa? Isso tem alguma importância? A gente tá ferindo alguma regra mundial de como se faz mapas? Então vamos começar pensando no universo. Normalmente, se eu perguntar pra você onde é que fica o norte, você vai falar que o norte fica pra cima e o sul fica pra baixo, certo? Errado. No universo não tem cima e embaixo. Isso aqui é só uma convenção. É um jeito que a gente inventou de representar o planeta Terra, que poderia ser representado assim, por exemplo, ó, com o sul pra cima e o norte pra baixo. Ou poderia ser, inclusive, assim, com o eixo da Terra na horizontal. E aí o Sol não ficaria mais nessa posição, né? O Sol ficaria em cima, embaixo, o sistema solar ficaria na vertical. Porque essa história de em cima e embaixo só funciona numa escala micro, só funciona no nosso ambientezinho aqui. E detalhe, essa é uma coisa importante, por exemplo, para navegação, né? E para a gente se localizar até mesmo geopoliticamente, né? Com o sistema internacional e com os outros países. Entretanto, essa é uma escala e essa é uma convenção que foi escolhida que serve muito bem, né, aos países europeus, a galera que está no centro do sistema internacional e da lógica geopolítica. Porque os territórios deles ficam menos distorcidos, porque parece que eles são maiores do que eles na realidade são. Tem vários motivos, assim, tornam eles como figura central, né, então se você for parar para pensar no mapa reto,
né? Aquele ali que tá atrás do Iberê, esse aqui, ó. A gente tem o quê? Como centro, se a gente recorta aqui, ó. Se você corta aqui, ó, a gente tem a Europa aqui no centro, obviamente a África, mas a África fica no sul, né? Não é a primeira coisa que a gente olha. A gente deixa de lado os países asiáticos e, novamente, a referência do norte é a nossa primeira referência, né? É o lugar que a gente olha primeiro. Estados Unidos e Europa ficam aqui, né? E o sul. Então também é uma convenção geográfica política, né? Quando a gente pensa no próprio planeta, uma pessoa que está em pé aqui no Brasil, ela está oposta a uma pessoa que está em pé no Japão, que pra gente olhando assim estaria de ponta cabeça. Então, para começo de conversa, a gente tem que saber que o jeito que a gente imagina o planeta Terra, grande parte disso é uma convenção humana, é o ser humano que está desenhando daquele jeito, não é que precisa ser assim. Mas tem algumas referências que são... Assim como papéis de gênero e capitalismo. Obrigada. Por exemplo, a Terra gira em torno do próprio eixo. Então a gente tem um eixo imaginário, como se fosse um espeto passando aqui pelo nosso planeta. Nosso planeta seria tipo assim um cupim girando na grelha, né? Então o Polo Sul e o Polo Norte são pontos que foram definidos pela natureza, sim, eles existem, é onde passa o eixo imaginário do planeta Terra. A linha do Equador, apesar de ela não existir assim na vida real, não tem um lugar que você pisa na linha do Equador, quer dizer, se você for em Macapá até tem, mas é só um desenho. Ela é uma região do mundo em que você sempre vai estar na mesma distância em relação ao Polo Sul e ao Polo Norte. Então a linha do Equador é uma coisa que sim, faz parte da natureza do planeta Terra. E tem uma outra coisa que faz parte da natureza do nosso planeta, é que ele é redondo, ele é esférico. E quando a gente vai colocar isso num mapa que é plano, a gente tem um problema, a gente tem que criar um planisfério. Parece um problema simples, mas não é tão simples assim. Então, eu peguei aqui uma bola, que vai ser o nosso planeta, e eu vou tentar abrir essa bola para colocar num plano. Faz de conta que esse aqui é o planeta Terra, e a gente vai tentar esticar o planeta assim para colocar ele na mesa. Se fosse o planeta, tá saindo lava na minha cara agora. A primeira coisa que você vai perceber é que não tem como, né? Você estica aqui e a coisa fica engruvinhada. Não tem como você ver toda a superfície da bola espalhada aqui em cima da mesa. Aí a gente precisa de alguma artimanha, alguma estratégia para deixar isso aqui melhor, né? Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, é ir recortando o planeta aqui, sempre chegando até o Equador, ó. Eu vou recortando assim essas tirinhas e a coisa vai começando a ficar mais achatada. Então, se isso aqui fosse o planeta Terra, a gente já conseguiria ver todos os continentes, toda a superfície. Nossa, gente, eu estudei isso na escola, que loucura. Dessa forma, você vê que não tem tanta distorção. Os países, eles permanecem mais ou menos com o seu tamanho original ali, que você vê no globo, diferente do que a gente vê nas representações cartográficas originais. Um plano, só que tá feio, né? É um mapa todo recortado, dá a impressão de que tá faltando pedaços. Você não costuma ver mapa desse jeito. Seria mais bonito se ele ocupasse todo o espaço. E o jeito mais tradicional de fazer isso é o seguinte: você pega essas pontas que estão aqui nessa franja e você estica essas pontas até uma encostar na outra. Lembra que eu falei pra vocês que aí parece que os países do norte, eles são muito maiores do que eles de fato são? A bola aqui, ó, não é flexível o suficiente, mas seria você fazer isso virtualmente até você ter uma coisa retangular. E é uma coisa muito parecida com isso que a gente vê em todos os mapas. O tipo de mapa mundi mais comum que a gente vê por aí usa um tipo de projeção, que a gente chama de projeção de Mercator. O que é isso? É como se a gente pegasse um papel transparente, colocasse em volta do planeta Terra inteirinho e tudo que você está vendo lá no planeta, você começa a desenhar em cima do papel. O resultado vai ser esse que você está vendo aqui. É um planeta Terra projetado. Tipo assim, olha o tamanho da Groenlândia, tá ligado? Ela não é deste tamanho. Olha isso, é o tamanho da Rússia. Papel é uma esfera projetada num plano. E aí o primeiro problema que você vê logo de cara é que tudo que tá longe do Equador fica muito distorcido. A Antártida, por exemplo, fica gigantesca. Porque a Antártida é como se ela estivesse nessas pontinhas aqui e tivesse sido esticada para caber no mapa. A mesma coisa acontece com a Groenlândia. Lá em cima ela fica imensa, dá a impressão de que ela é muito maior do que o Brasil e não é. Esse tipo de projeção desfavorece muito os países que estão perto do Equador. Então tudo que está perto do Equador fica mais ou menos com o formatinho que é mesmo. Mas o que está mais longe fica gigantesco. Você tem a impressão então de que os países que estão mais ao norte, onde tem mais terra, mais são países imensos,
quando eles não são tão grandes assim. Além dessa distorção geométrica que eu mostrei pra vocês, tem outra coisa na maioria dos mapas que a gente vê, ou em quase todos os mapas que a gente vê, que o norte tá pra cima e o sul tá pra baixo. Os mapas mundi começaram a ser criados pelos exploradores europeus. Então eram navios europeus que saíam por aí mapeando o mundo, explorando e criavam mapas em que a Europa tava por cima. E além de estar por cima, no centro também. Então dá uma olhada nesse mapa aqui, ele já corrige um pouquinho a projeção de Mercator, tá? Grande parte dos mapas que você vai ver, eles têm essa borda arredondada, o que faz com que essas partes que estão mais ao norte e mais ao sul não fiquem tão distorcidas assim. Mas esse mapa ainda leva o norte para cima, a Europa no centro. Porque tem mais uma coisa que você tem que decidir na hora de pegar o planeta redondo e botar num plano, que é o que é que vai ficar na borda e o que é que vai ficar no centro. Você poderia colocar no centro qualquer coisa que você quisesse, tipo os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil, o Japão. E é lógico que num mapa criado por europeus, eles iam botar a Europa no centro. Só que aí tem uma pegadinha do planeta Terra. Então imagina que é você que está criando esse mapa. Você vai pegar o globo e falar assim, pô, preciso colocar isso aqui num plano. O que eu coloco no meio, o que eu coloco nas bordas? Não é legal deixar nas bordas lugares muito povoados, né? Lugares em que mora muita gente, porque daí, quando você quer consultar aquela parte, ela fica num ponto estranho ali. Por exemplo, nesse mapa aqui, o Japão tá quase na borda, e você tem a impressão de que ele tá muito longe dos Estados Unidos. Mas se a gente olhar no globo, os Estados Unidos e o Japão não estão tão distantes assim. Ok, então vamos fazer esse corte em algum lugar que não more quase ninguém. Só que aí ele só pode ser feito em 2 lugares. Tem que ser um corte de norte a sul, tá? Tem que ser uma linha que a gente chama aqui de meridiano, que junta o Polo Sul com o Polo Norte. Os 2 únicos lugares que você pode fazer isso é aqui, no meio do Oceano Pacífico, ou aqui, no meio do Oceano Atlântico. Que é onde normalmente é feito, né? No meio do Oceano Pacífico. Cortando um pouquinho da Groenlândia, tá? De resto, não tem nenhum outro lugar que você possa cortar de norte a sul sem passar por cima de um monte de gente. E aí, por uma coincidência absurda, se você cortar no meio do Oceano Pacífico, você vai ter um mapa exatamente igual a esse, que coloca a Inglaterra, a França, a Espanha, todos esses bem no meio do mapa. Esse mapa sofre várias críticas porque todas essas escolhas na hora de fazer o mapa favorecem a Europa e prejudicam outros países. Então faz sentido sim que a gente queira ter um mapa que favoreça um pouco mais o Brasil, que o Brasil fique em uma posição um pouco mais privilegiada. E foi isso que o IBGE fez. Nesse mapa tradicional, o Brasil fica um pouquinho deslocado para a esquerda e eles jogaram o Brasil um pouco mais para o centro. A grande questão aqui é que a gente tem um corte bem no meio, né, da Rússia, corta um pedacinho ali da China, a gente tem regiões aqui que são importantes geopoliticamente que acabam ficando meio cagadas, basicamente, né? Mas é interessante, é legal, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu curto essas coisas, assim, de essa perspectiva geopolítica da geografia, né? O Brasil fica no meio. Será que essa decisão é meio maluca? Será que essa decisão é uma jabuticaba? As pessoas chamam de jabuticaba coisa que só tem no Brasil, que é só o Brasil que inventa de fazer alguma coisa estranha, assim. É uma expressão que eu não gosto muito, que eu acho que ela tem um pouco de complexo de vira-lata e pior, jabuticaba dá em alguns outros países que não só no Brasil. E aí vamos parar pra pensar, poxa vida, a gente tem o Japão e a China aqui no canto do mapa, lá atrás. Você acha que eles gostam de ficar nessa posição? Será que numa escola do Japão e da China eles vão mostrar esse mapa? Não. Tanto na China quanto no Japão, eu dei uma procurada, eles usam um mapa mundi em que o corte fica no Oceano Atlântico. E dessa forma a Ásia está no meio do mapa. Só que esses países continuam em cima do mapa. E aí é que vem o pulo do gato. Faz um tempo que eu fui para a Austrália e como eu contei para vocês, eu gosto de comprar mapas e lá existe esse mapa aqui para você comprar, ou seja, o mundo de ponta cabeça. Afinal de contas, não tem nenhuma característica geográfica antiga dizendo este lado para cima. Porque vocês devem ter percebido que se tem um país que ficou num lugar ruim nesse mapa que a gente precisa usar, é a Austrália. Ela fica embaixo e no canto. Parece que o país está de castigo aqui. Mas esse mapa muda toda a história. É um mapa em que o norte fica para baixo e o sul fica para cima. Aliás, não é isso que você está vendo, é isso aqui. E a Austrália fica no meio. Olha que coisa mais... Olha que loucura, cara. Parece que é outro planeta, parece que é um mapa inventado. E não, é só o nosso mundinho visto de um jeito diferente. Que doideira. Não tem absolutamente nada de errado com esse mapa aqui. É só uma outra visão de mundo. É um jeito diferente de organizar as informações. Só isso. Olha que doida, a rosa dos ventos com o sul pra cima. Foi a primeira vez que eu vi isso e eu confesso que dá um tiltzinho na cabeça. Agora, se a Austrália ficou numa posição bacana nesse mapa,
quem se danou foi a gente, né? O Brasil é que ficou de castigo. Ficamos bem no pontinho. Apesar de estar em cima agora, ele tá num cantinho aqui, bem escondidinho, o que atrapalha muito, porque o Brasil tem muitas relações com os países que estão do outro lado do Atlântico, e aqui dá a impressão de que o Brasil tá longe da África, da Europa, dos países Sim. que são mais chegados na gente. E aí, depois de ver esse mapa australiano e todas essas explicações que eu dei, você deve estar já pensando, poxa, realmente colocar o Brasil no centro é uma coisa que pode ser bacana, né? A gente fica numa posição mais legal em relação ao resto do mundo. Desconta um pouco esse prejuízo histórico que a gente teve quando criaram os mapas. E aí eu vou dar minha opinião, tá? É muito raro eu falar que tô dando minha opinião nos vídeos, porque eu não gosto muito de ficar dando opinião, mas é o seguinte, nesse mapa que tá aqui atrás, beleza, a Europa fica no centro e tudo mais, mas o Brasil não tá numa posição ruim. Por uma questão de sorte, o Brasil fica quase no meio. E é muito fácil nesse mapa de você entender a posição dele em relação às outras coisas no mundo. E as coisas que estão longe do Brasil, que é o Japão, a Austrália, são coisas que realmente ficam muito longe. E aí quando você pega esse mapa novo do IBGE, beleza, o Brasil fica agora exatamente no centro. Mas isso tem um custo, porque a gente teve que cortar um pedaço da Austrália e da Rússia. Mas não só isso, a gente teve que cortar no meio o nosso principal parceiro comercial, o país para qual o Brasil mais vende, o país do qual o Brasil mais compra, que é a China. Inclusive, se a gente pegar Pequim, que é a capital da China, não está representado no mapa, mas ficou praticamente em cima da linha de corte. Resumindo, eu acho muito legal essa discussão da gente poder entender que o mundo não tem cabeça. Não, e assim, querendo ou não, tipo, só porque o IBGE fez um mapa não significa que ele vai ser utilizado em todos os lugares, que ele agora é a regra, que não sei o que. Tipo, é legal ter um mapa, tipo, que representa o Brasil. Acho que essa discussão ela não é séria nesse sentido, sabe? É interessante e é legal, principalmente, porque traz essa perspectiva. Muita gente acha que o jeito que a gente vê o mundo em mapa é o jeito que o mundo é, ponto final, e não existe variação, e não existe influência política naquilo, e existe, sabe? Então trazer essa discussão eu acho interessante, né? Gostei muito do vídeo. Iberê, você sempre arrasa, gente. Eu assisto Iberê desde que eu sou criança. Um divo. E eu gostei demais, gente, de trazer essa questão pra vocês. Me digam o que vocês acharam. A gente vai assistir o finalzinho do vídeo, mas eu já quero aqui vocês nos comentários me dizendo o que vocês acharam. Para cima, cabeça para baixo, que a gente poderia inverter o norte com o sul, mas eu não acho que seja necessário modificar o mapa que a gente está acostumado a usar, porque o Brasil já está numa posição bem bacaninha naquele mapa, de um jeito em que a gente não corta no meio os países que a gente tem relações comerciais bem fortes. Inclusive, nesse mapa do IBGE tem umas bolinhas azuis aqui, que são os países com representação diplomática brasileira. Olha. E aí essas bolinhas não estão exatamente onde fica. Nossa, que da hora, véi. Que legal! Tá vendo? A gente não tem representação diplomática no Uzbequistão, no Quirguistão e Tajiquistão. A representação diplomática, nem na capital, nem nada. Eu não entendi como que essas bolinhas foram salpicadas aqui no mapa. Se eu fosse fazer, eu colocaria exatamente em cima de onde fica a representação diplomática brasileira naquele país, né? E outra coisa que eu acho importante dizer, querido IBGE, eu adoro o IBGE, eu trabalhei no censo de 2000, eu acho que é um órgão muito importante para o Brasil. Mas, poxa, eu entrei no site de vocês e eu não consegui achar esse mapa. Tinha várias notícias sobre o mapa, eu entrei no Atlas Geográfico, tinham mapas que o Brasil não estava no centro, outros mapas, mas esse aqui mesmo eu não achei. Foi o Sávio que trabalha com a gente que teve que ralar pra caramba pra encontrar o mapa. E é uma coisa que devia ter um pouco mais de destaque, tá mais fácil de achar, né? Pessoal, eu vou pedir uma coisa pra vocês, que eu vou começar a pedir mais nos vídeos, tá? Se vocês puderem, deixem nos comentários qual foi a parte que vocês gostaram mais, qual foi a parte que vocês queriam saber mais, porque assim a gente tem uma conversa melhor para fazer os próximos vídeos. Bom, galera, é isso então, né? Finalizamos por aqui esse vídeo. O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, e se você quiser se tornar um apoiador, o link tá na descrição. Se eu gostei também, eu tô gostando. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.